Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de luto e a teoria do apego do autor chamado John Bowlby, um psicanalista famosíssimo e muito conhecido por formular essa teoria tão gostosinha a gente aprender. Como vocês podem saber, quem já me conhece sabe, eu fiz uma pós-graduação em intervenções em luto no Instituto Quatro Estações aqui em São Paulo, que eu super recomendo, são professoras maravilhosas. E foi onde eu tomei conhecimento com essa teoria que eu me apaixonei. E eu trabalhei muito tempo com processos de luto através de grupos de enlutados, que eu moderava esses grupos de pessoas que haviam acabado de perder um ente querido, alguém muito próximo. E essa teoria do apego, ela faz toda a diferença para a gente compreender como cada indivíduo lida com um processo de separação e com uma perda iminente. E nesse vídeo, quando eu estou falando de luto, não entendam só por falecimento de um ente querido, mas sim perda de emprego, rompimento de relacionamentos, todos os eventos e situações que acontecem na vida de um ser humano que podem determinar e desencadear então um processo chamado processo de luto. Então vamos lá? Então Bowlby ele vai dizer que apego ele é formado por um vínculo que transmite a sensação de segurança para o indivíduo. E necessariamente ele coloca que as primeiras relações que a gente estabelece durante a nossa vida, então lá na infância, ainda bebezinhos, sejam com nossos pais, com os nossos cuidadores, elas vão determinar e vão fazer com que a gente tenha então a internalização de um dos estilos de apego que ele coloca, né? E esse estilo de apego, ele definiu em estilos de apego seguro e estilos de apego inseguro. Dentro dos estilos de apego inseguro, vão existir o estilo de apego inseguro evitativo e o apego inseguro e ambivalente, tá? E ainda um terceiro tipo de estilo de apego inseguro, que seria o apego inseguro desorganizado. Então eu vou falar um pouquinho, primeiramente, sobre a teoria dele, com exemplos práticos, que uma das alunas dele conseguiu fazer um experimento para deixar tudo isso bastante palpável. E depois eu vou falar então um pouquinho sobre o processo de luto e entrar um pouquinho mais nesse aspecto. Então, para a gente começar, o que a gente precisa entender, e gente, antes de começar, antes de entrar no assunto do estilo de apego, de como isso é formado lá na infância, eu queria deixar claro aqui que eu também sou mãe, e a ideia desse conteúdo não é trazer culpabilização ou responsabilização para tudo que acontece, então é culpa da mãe. Tem esse imaginário aí com relação a toda a teoria, né, de psicologia, quando a gente fala de infância e tal. E a questão toda é que a gente precisa tomar consciência, ter consciência de que a gente tem sim, como mães, influência, enquanto ainda nossos bebês são pequenos, então durante toda a formação de personalidade deles, até, que eu diria até os 7 anos, mas o que a gente fez até então, né, e se a gente errou, se acertou, foi sempre tentando acertar, e depois lá na frente, cada um como adultos não vai poder responsabilizar mais as mães, porque aí entra a autorresponsabilidade, cada um vai ter que lidar com aquilo que se apresentou, e não, a gente nunca vai ter condições ideais. O que a gente pode fazer é se tornar consciente daquilo que é importante para que a gente tente então fazer o melhor, mas sempre haverão aí percalços, sempre haverão obstáculos para essa chamada condição ideal. Então não se culpem, porque essa não é a ideia, tá bom? Então vamos fazer com que a gente torne então consciente a importância que a gente tem e que a gente exerce com relação a essa primeira infância. Então, o Bowlby ele vai colocar que um estilo de apego seguro é um estilo de apego onde necessariamente a mãe ela tem um comportamento solícito e responsivo às necessidades dessa criança, né? Então, o que seria isso? É aquela mãe que
consegue atender a demanda daquela criança, consegue ser disponível com relação a afeto, com relação à atenção, cuidados primários e carinhos ali que a criança vai demandando ao longo do desenvolvimento. E ela é uma mãe responsiva, então ela atende essas necessidades. Necessariamente, esse tipo de vínculo, ele cria um estilo de apego que é um apego seguro, ou seja, essa criança, ela desenvolve uma autoestima, né, e uma visão a respeito de si própria, que é uma visão positiva, ou seja, é um vínculo que permite, então, com que essa criança, ela explore o mundo com maior segurança, porque ela sabe que ela tem uma base segura e qualquer perigo, ela vai ter aonde buscar proteção, onde recorrer ali para conseguir ser amparada, né? Então, eu diria que esse é o estilo de apego ideal que existe aí, né? Então, é aquela mãe solícita, calorosa, disponível, é uma mãe consistente, que não tá hora fazendo uma coisa, hora fazendo outra, ela está sempre ali preparada para atender, então, a demanda dessa criança, tá? Quando a gente vai falar então de apego inseguro evitativo, que é aquele primeiro estilo de apego inseguro que eu coloquei lá no início da nossa explicação, o apego inseguro evitativo é aquele tipo de vínculo onde a mãe necessariamente está indisponível. É aquela mãe que ela prefere a independência, ela não gosta muito de ser a provedora e ela não é muito responsiva a essa criança. Então é meio negligente, a criança demanda o tempo todo e a mãe não atende, a mãe posterga e não responde. Então, como um exemplo prático, e aí a gente vai colocar bem prático, mas não necessariamente isso vai desencadear esse estilo de apego, é só para a gente conseguir visualizar então como que seria a construção de tudo isso. É aquela criança que tá o tempo todo ali na barra da saia da mãe, a mãe tá lavando louça e a criança fica mãe, na barra da saia e chamando e demandando uma atenção. E essa mãe não responde, não reage, não olha nos olhos, não corresponde a esse chamado. Até que essa criança entende então que ela não tem muito com quem contar e que ela vai necessariamente precisar se virar meio que sozinha. Em um determinado momento ela cessa essa demanda, porque ela percebe que ela não tem uma resposta efetiva. E há um momento em que isso para, porque há um entendimento de que ela vai precisar dar conta, porque ela não tem outra pessoa. Então, se torna um estilo de apego evitativo, que é necessariamente aquela pessoa que vai evitar a intimidade, né? Não vai ter confiança em entregar, em formar um vínculo com outra pessoa nos seus relacionamentos. Ela vai ser aquela pessoa mais afastada, que teme, então, uma proximidade maior. Ela necessariamente vai achar que ela não precisa disso, porque ao longo do tempo, ao longo da sua infância, ela aprendeu que ela precisa se virar sozinha. Então, ela precisa ser forte e ela precisa dar conta das coisas sem depender de uma outra pessoa, né? O apego ambivalente, apego inseguro ambivalente, é aquela mãe que, ora, ela está respondendo às necessidades dessa criança instantaneamente, ora ela está muito ausente. Então ela é inconstante, né? Ora tá aqui, ora não tá. Então essa criança é aquela criança que ela insistentemente ela vai buscar uma demanda que não cessa, porque ela entende que o quê? Se eu continuar insistindo, uma hora minha mãe vai atender. Como ela nunca sabe quando vai vir essa atenção, ela não cessa nunca essa demanda. É aquela criança bastante chorosa, aquela criança que fica sempre agarrada nessa mãe, que não pode ir para o mundo explorar, ao contrário do evitativo, que só vai para o mundo, vai muito para a exploração e teme o contato com o outro. A criança do estilo ambivalente, não. Ela teme ir para o mundo, porque ela teme ir para o mundo, ir para a exploração, e a hora que ela voltar, então, ela perde essa mãe de vista, né? Essa mãe, ela não tá sempre ali, ela é inconsistente, então, como eu nunca sei quando eu vou ter, melhor eu ficar aqui agarradinha para não perder isso que eu conquistei, né? E essa mãe, necessariamente, ela responde muito rapidamente aos comportamentos de medo da criança. Então, sempre que a criança se machuca ou tá em iminência de um perigo, de cair de alguma coisa, ou tá com medo, essa mãe, ela rapidamente está ali. Então, para esses comportamentos específicos de medo, a mãe é bastante responsiva, tá? E aí,
Depois tem um estilo de apego inseguro desorganizado, que necessariamente é um ambiente em que pode gerar até psicopatia, porque é um ambiente doentio, bastante negligentes. A gente está falando de doença no aspecto mental dessa mãe, algo um pouco mais grave, que vai necessariamente fazer com que essa criança ela não entenda, então, onde que está pisando, né? É um ambiente bastante desorganizado, bastante inconsistente também, mas com um agravante de que existe aí algo de violência nesse ambiente, física, psicológica, emocional, e esse apego inseguro desorganizado, ele necessariamente vai trazer aí alguma consequência mais desastrosa para a criança. Bom, então, dito isso, a gente vai então entrar em um assunto que é para exemplificar para vocês toda essa teoria, que uma aluna do John Bowlby chamada Mary Ainsworth, ela criou uma situação estranha. Então ela fez um experimento prático com mães e crianças para delimitar bastante essa teoria e poder olhar na prática como é que funciona tudo isso. Então vou explicar para vocês como que foi feito e quais que foram as reações diferenciadas de cada criança que ela foi então observando. Bom, esse é o estilo de apego seguro, esse aqui está mais parecido com o estilo de apego inseguro, e aí a gente consegue observar de uma maneira bastante prática como que essa teoria funciona. Então, a Mary Ainsworth, ela colocou em uma sala uma mãe, a criança entre 4 e 11 meses de idade, uma pessoa estranha e nessa mesma sala bastante elementos de exploração, revistas, brinquedos e uma série de coisas que as crianças poderiam então ficar à vontade para explorar esse ambiente. Necessariamente ela observou diversos estilos de comportamentos que iriam diferenciando de criança para criança e até com relação às próprias mães. Então, num primeiro momento, com relação a um estilo de apego seguro, o que ela observou? Essa criança na presença da mãe, essa criança com um estilo de apego seguro, ou seja, aquela criança que tinha essa base segura, ela entrava na sala e aí a proposta era, a mãe passa uns 5 ou 10 minutinhos conversando com aquela pessoa estranha para aquela criança naquele primeiro momento e após esses 10 minutos a mãe se retira da sala e fecha a porta e só a criança então permanece com essa pessoa, essa figura estranha. O que ela observou foi que algumas crianças, ao chegarem na sala e a mãe colocava ela no chão e sentava para conversar com aquela outra pessoa, a criança ficava ali um pouquinho, rodeando essa mãe, olhando, se situando, percebendo onde é que ela estava, que é aquele ambiente meio estranho, observando o que tinha em volta e tal. E aí ela percebia que a mãe estava conversando com essa outra pessoa, então sentia a sensação de segurança, bom, minha mãe conhece. E aí, essa criança, aos pouquinhos, ela ia para a exploração. Então, ela ia brincar, olhava para ver se a mãe estava por perto, percebia que estava tudo ok, continuava brincando e tal. E quando a mãe saía, ela ia em direção à porta, chorava um determinado momento, à procura e em busca dessa mãe, até que ela cessava este comportamento e voltava para a exploração, até interagir um pouco com aquela pessoa que inicialmente lhe parecia uma pessoa estranha. Então, primeiro a gente observou que havia um desinteresse pelo ambiente, porque ela buscava o tempo inteiro essa mãe. Em seguida, essa criança começava a interagir e, necessariamente, depois ela cessava o comportamento de busca por essa mãe e ia para a exploração desse ambiente. Esse seria um estilo de apego seguro, onde a criança percebe a falta da mãe, sente essa falta, mas não é algo que se perdura por muito tempo. Bom, com o estilo de apego inseguro e evitativo, o que a gente observava é que a criança era indiferente à presença ou ausência dessa mãe. Se a mãe estivesse ali ou se a mãe não estivesse, era a mesma coisa. A partir do momento que a mãe se levantava para sair, essa criança ela já tinha, a partir do momento que ela chegou nessa sala, ela já rapidamente foi para os objetos, para os brinquedos e rapidamente foi explorar esse ambiente. Ficava meio alheia àquilo que a mãe estava fazendo. Então a mãe permanecia lendo uma revista ou conversando com aquela outra pessoa, só que essa criança ela já estava muito envolvida com o mundo, com a exploração, e ela nem sentia
que a mãe saía, ela nem chegava a ir para a porta para chorar ou para buscar e fazer uma demanda dessa mãe. Lembra que eu falei que o estilo de apego evitativo necessariamente é aquele que a criança evita intimidade, né? Ela vai criando isso de que ela precisa ser autossuficiente, que ela não pode, então, se aprofundar num vínculo, num laço mais forte estabelecido, porque ela não tem essa consistência e ela entende que ela não precisa disso. Ela se vira muito bem sozinha, obrigada. O estilo de apego inseguro ambivalente, que é aquele que a mãe ora é constante, ora ela é responsiva, ora não. O que se observou no comportamento dessa criança foi que enquanto a mãe estava na sala, a criança não se desgarrava dessa mãe. Então, o tempo inteiro a mãe dizia, olha, brinca aqui, nana. E a hora que a mãe parava de brincar com essa criança, ia ler uma revista ou ia conversar, essa criança não deixava, ela não saía da barra da saia dessa mãe, muito preocupada com o momento dessa ansiedade, dessa separação. Bom, se por enquanto ela tá aqui, eu preciso ficar aqui, porque eu não sei quando isso vai acabar e a hora que isso vai recomeçar. Então é melhor eu ficar bem segura aqui, né? Segurando aqui a presença dela, porque a hora que for embora, não sei quando eu terei novamente. Aquele estilo que oscila demais e que nunca acessa essa demanda. Nunca vai para exploração, é sempre muito insegura esse processo todo. E quando a gente observa isso, e ela fez vídeos, não sei se no YouTube tem, na pós eu consegui assistir esses vídeos e foi muito bacana de ter contato com esse material. Talvez tenha no YouTube, depois se vocês quiserem, chama Situação Estranha, da Mary Ainsworth. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, tá? Me perdoem se eu estiver equivocada. Mas então, gente, o que a gente pode perceber é que depois que todo esse estilo de apego ele foi internalizado, a gente consegue fazer uma comparação com o comportamento que nós adultos vamos ter ao sofrer, então, uma separação ou uma perda e entrar num processo de luto. Todo processo de luto é uma quebra de mundo presumido e essa sensação de segurança que essa base segura, né, ou esse vínculo primário aí, nos trouxe, é como a gente vai se comportar ao ser colocado diante de um rompimento de vínculo. Então, até anotei que quando um vínculo é rompido, o indivíduo busca recursos para elaborar o luto na qualidade do vínculo anteriormente estabelecido, ou seja, se ele tem um estilo de apego ali seguro com aquela figura, necessariamente ao sofrer uma perda, aquilo vai ser recuperado, ou seja, aquele estilo de apego ele vai vir à tona com tudo. E aí é por isso que é interessante a gente observar, que eu vou entrar um pouquinho nisso, como cada pessoa se comporta, a gente consegue também perceber como é que foi, então, internalizado, como é que são esses estilos desses apegos que ficaram aí. Então, para a gente continuar, eu vou falar um pouquinho aqui sobre como essas pessoas se comportam frente a relacionamentos e frente ao processo de luto. Uma pessoa que tem um estilo de apego seguro, ao sofrer uma perda, né, necessariamente é aquela pessoa que ela vai vivenciar a dor do luto se permitindo sofrer, sem ficar muito preocupada com a duração desse processo, quando isso vai acabar, porque ela tem segurança de que ela tem recursos internos para atravessar esse processo e para lidar com isso. Então não vai ser uma grande questão para ela, porque ela tem uma autoestima positiva, né? E ela tem então os recursos para lidar com este processo. Ela é uma pessoa que vai ter autoestima e autoconfiança para atravessar esse processo de luto. Significa que necessariamente ela vai ter então uma forma de viabilizar essa elaboração do luto, permitindo até a possibilidade de estabelecimento de novos vínculos sem maiores problemas. Quando a gente está falando então de um apego inseguro, e aí eu estou englobando todos os inseguros, tá? Ambivalente, evitativo e desorganizado. Frente a uma perda, necessariamente a autoconfiança e a autoestima estarão rebaixadas e há uma sensação de que irá sucumbir frente a essa perda, ou seja, eu não vou dar conta de passar por isso. E aí é onde a gente pode observar que um estilo de apego mais evitativo é aquele que não vai querer entrar em contato com essa dor, vai temer a vivenciar o processo e vai querer sair pela tangente, indo muito para a exploração, querendo tapar o sol com a peneira, aquela pessoa que se mergulha no trabalho, aquela pessoa que
vai pra vida e esquece que tá vivenciando um processo de luto ou finge que nada tá acontecendo. E o apego inseguro ambivalente é aquela pessoa que fica debruçada na dor, não consegue mais então ir para o mundo, como já era antecipadamente, a gente falou lá na infância, já era assim, isso vem à tona novamente. E é aquela pessoa que fica remoendo, que fica só chorando no quarto e não consegue mais lembrar que existe uma vida, que ela precisa tocar os projetos dela, que precisa voltar para o trabalho. Claro, isso gradativamente, não tá falando imediatamente após a perda, mas que precisa haver uma retomada. E lá mais pra frente no vídeo eu vou falar sobre as tarefas do enlutado, tá? Então, gente, o que pode acontecer num estilo de apego inseguro é o chamado luto patológico. Um luto adiado, que seria então vivenciado só após muito tempo, e geralmente pelo estilo de apego evitativo, porque ele evitou o tempo inteiro entrar em contato com esse luto, ou um patológico, que é aquele que a pessoa não consegue desenvolver e elaborar esse luto, que é mais provável que aconteça com um estilo de apego inseguro ambivalente. Né? Dito tudo isso, eu espero que esteja ficando claro, porque é bastante conteúdo. Eu vou falar um pouquinho então sobre os vários desdobramentos e as várias fases que existem num processo de luto. Antigamente essas fases eram bem demarcadas, então a gente falava primeiro, segundo, terceiro, quarta e quinta etapa de luto, que necessariamente aconteciam em uma ordem cronológica. Depois, a gente já com outros estudos entendemos que muitas vezes essas ordens se misturam ou não acontecem numa sequência ali correta, e isso pode acontecer de forma bastante aleatória. Então essas fases bem delimitadas, elas deram lugar a uma outra teoria que permite então uma expansão maior disso e não tão certinho ali, que nem sempre a gente vai encontrar as coisas tão bem demarcadas nesse sentido. Mas eu vou falar um pouquinho sobre cada fase e vou também exemplificar com alguns casos que eu vivenciei ali durante aqueles grupos de apoio que eu falei para vocês que eu moderava quando eu trabalhava com pessoas enlutadas, tá? Em um cemitério aqui na cidade de Guarulhos. Bom, então vamos lá. Quando a gente tem o nosso mundo presumido rompido ali, né, através de um processo de separação, de rompimento, de perda, necessariamente a gente vai vivenciar uma fase de negação, que é aquela fase onde parece que não aconteceu ainda, parece que eu tô vivenciando um sonho, a sensação é que eu tô anestesiada, parece que aquilo eu vou acordar daqui a pouco e aquilo tudo vai acabar, que eu ainda não acreditei ou não aceitei aquilo que de fato está acontecendo. Eu ainda tô meio que flutuando, parece que eu não tô vivenciando na realidade aquilo tudo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre um processo de raiva que todo enlutado ele passa, né? Seja então falando de morte, necessariamente com uma tentativa de culpabilizar alguém, e aí nesses casos existem muitas vezes um processo de raiva dos médicos, raiva dos hospitais por negligência, raiva também até do próprio falecido, porque como você ousa me deixar aqui desse jeito sozinho nesse momento. Então há também essa raiva, e até a raiva num sentido maior, que é a raiva até do próprio Deus. Então as pessoas começam a questionar religiões, crenças, será que Deus existe mesmo? Por que ele está fazendo isso comigo? E existe esse processo de raiva, que é então aquela quebra nessa relação, nessa crença, né? Um questionamento muito grande sobre tudo isso. E também existe o processo da barganha. A barganha é aquela fase em que a pessoa ela começa a barganhar mesmo com Deus. Bom, eu vou fazer uma promessa aqui, porque se isso acontecer, se eu fizer dessa forma, essa pessoa você pode me trazer essa pessoa de volta. Então começa algumas atitudes que são meio irracionais, mas que fazem parte do processo. E por isso que algumas pessoas começam a achar isso. Será que eu tô ficando doida? Será que eu vou enlouquecer? Será que eu vou sucumbir? O que está acontecendo comigo? Eu não estou me reconhecendo. Absolutamente normal durante o processo de luto também. E não, você não está ficando louca. Faz parte do processo de luto tudo isso, tá? E tem o processo da depressão. A depressão é a hora que a pessoa se dá conta da realidade que está frente a ela. Ela já não está mais no processo de sonho. A raiva toda já passou.
Os questionamentos já cessaram, aquele processo de barganha de que eu vou ter essa pessoa de volta, a qualquer momento ela pode aparecer, já diminuiu bastante, a pessoa se deu conta da ausência consolidada daquele ente querido que partiu. E aí agora eu tô falando de morte necessariamente. Ela se dá conta de que essa é a realidade. E aí então entra e mergulha nessa dor, nesse processo que vem à tona. E ela percebe de fato a falta que esse outro faz na vida dela, né? A ausência daquela rotina que ela tinha antes com a presença dessa outra pessoa. E ela então percebe como tudo isso é, de fato, o que está acontecendo no aqui e no agora dela. Posteriormente, então, não necessariamente posteriormente, como eu falei, há uma bagunça às vezes, ou há tudo muito misturado, há um processo de aceitação, né? Que é a hora que ela começa a reagir diante dessa perda, começa a restabelecer uma rotina, começa a aceitar que de fato não vai ter a pessoa de volta, e ela começa a acomodar todos esses sentimentos aqui dentro. E aí eu vou falar um pouquinho sobre esses comportamentos, né, que a gente vai tendo nesses processos de luto aí, que necessariamente, quando a gente tá falando dessa raiva, que eu falei que a gente busca por respostas, que a gente quer encontrar um culpado, eu vivenciei isso num momento de atendimento durante um grupo de apoio e tinha uma moça que ela tinha perdido o pai dela era alcoólatra. E ela ficava muito se sentindo a responsável por essa morte desse pai, porque tudo aconteceu num contexto que era assim. O pai tinha esse comportamento, né, de beber, beber, beber. E chegou num ponto em que ele estava já muito doente. E elas tiveram que, ela e as irmãs, decidirem: internamos o papai em uma clínica de reabilitação ou a gente deixa como está e vamos, né, vivenciar esse processo dessa doença e a gente sabe onde tudo isso vai dar. E o pai dela era muito contra essa internação, ele resistia, relutava, não queria de jeito nenhum ser internado. A decisão delas foi de que elas fariam essa internação para o bem maior, que era salvar a vida deste pai e tirá-lo então dessa dependência química, né? E assim foi feito. Porém, durante essa internação, o pai veio a óbito e essa paciente não parava o tempo inteiro de colocar-se como a responsável, dizendo que se ela tivesse respeitado a vontade desse pai, se ela então não tivesse feito isso, o pai estaria vivo. Ela atrelou então ao comportamento dela todo o processo que se deu do falecimento desse pai. E aí a pergunta e o questionamento que eu fiz para ela foi: se por acaso você tivesse respeitado a vontade dele, não tivesse internado e ele tivesse vindo a falecer na sua casa, você estaria se sentindo menos culpada agora? O que eu fiz foi querer trazer para ela que esse movimento dela se responsabilizar, ele aconteceria em qualquer circunstância, porque faz parte do processo e que a culpa não é dela, porque essa necessidade que a gente tem de controlar tudo é uma ilusão. Então, se eu tivesse feito dessa forma, ele não teria falecido. Se eu tivesse feito aquilo, eu teria prevenido isso. É ilusão. Não aconteceu isso porque você fez algo, né? Então, por mais que a gente tente, então, buscar essas respostas, a gente não tem essas respostas. E aí a gente fica muito ansioso de não ter isso, né? Como assim não tem um culpado? Como assim não consigo entender o que está acontecendo? É um mistério maior. E por isso a gente fica precisando fazer esse movimento de, bom, quem que é então responsável por isso? Eu preciso encontrar e eu preciso dizer, olha, esse aqui é o fulaninho que tem que estar ali levando a carga disso tudo. É uma ilusão esse controle, não existe, não temos. E aí foi onde ela se deu conta de, bom, realmente eu acho que eu estou exagerando, eu acho que eu não consigo controlar a morte de uma outra pessoa, né, e nem ser a responsável por isso. E aí foi minimizando então esse processo de o tempo inteiro ficar mal consigo mesmo por uma culpa que não era dela. E aí eu vou falar agora também um pouquinho sobre como que acontece a vivência, e essa teoria do apego ela é importante, porque a vivência do luto ela vai se dar de forma diferente para pessoas diferentes. E o que a gente vê, até quando há uma perda iminente em um processo de luto com pessoas diferentes de uma mesma família, é o julgamento aparecer. Então, se fulano não chorou,
ele não sentiu, ele não gostava tanto assim dessa pessoa. E aí começam a ficar com raiva daquela pessoa. Como assim eu estou sofrendo e o outro não está? Né? Então você era falso, você não gostava do papai, você não gostava. E aí se desencadeia uma briga familiar que geralmente, quando é até morte de criança, o casal tende a se separar, porque um não consegue entender como é que o outro vivencia esse luto. Se a gente olhar para trás e falar assim, existem os estilos de apego, aquele que é evitativo não vai entrar em contato com a dor. E aí, sobre outros exemplos, eu tenho para citar para vocês, que no grupo tinha um rapaz que havia perdido a esposa e ela havia deixado um bebezinho. Esse rapaz tinha um estilo de apego evitativo, ele não sabia disso, mas ele tinha. E o que ele fazia? Então, durante logo o primeiro mês dessa perda, ele não conseguia ficar parado em casa. Ele ia para academia, ele ia para balada, ele retomou assim a vida de uma forma tão abrupta que todo mundo em volta ficou estranho, e começou a julgar. Você não amava, o que está acontecendo? Você não tá nem aí. Gente, essa pessoa era a forma como ela encontrou de lidar com tudo isso. E esses julgamentos não conseguiam absorver de que aquela pessoa não dava conta de fazer outra coisa. Porque esse era o modo como ela lidou sempre com as perdas, né? Com a iminência de separação, qual que era o estilo que vinha à tona? Um estilo evitativo, que eu não quero isso, eu não quero vivenciar a dor, eu não sou desse tipo, eu não dou conta, então eu preciso ir pra vida. Meio que tapar o sol com a peneira, fingir que nada tá acontecendo e mergulhar em outra coisa para não ter que olhar para isso aqui, né? E aí as pessoas começavam a não entender esse movimento. Da mesma forma, uma outra senhora havia perdido o marido e ela ia para o restaurante comer. E as pessoas começavam a encontrar com ela no restaurante e falavam assim, nossa, você tá muito bem, né? Que bom, você já tá vindo comer fora e tal, que bom. E ela falava assim, gente, eu tava corroída por dentro, porque eu não conseguia ir pra cozinha, porque o meu marido e eu costumávamos comer e cozinhar juntos, e aquele era o nosso momento. Ir para a cozinha para mim representava reviver uma série de coisas, sentir a falta dele de uma maneira tão grande que eu não dava conta. Então a única coisa que eu queria é fugir da cozinha. A única coisa que eu não conseguia fazer, porque estava doendo muito e não porque eu estava muito bem. E as pessoas começavam a olhar para mim e dizer que eu estava muito bem, e aquilo acabava comigo. As pessoas não conseguiam enxergar o que estava passando, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com esses julgamentos, porque a gente muitas vezes não pergunta o que está acontecendo com o enlutado e tende a supor que a gente sabe como ajudar, né? Tinha uma outra menina que ela tinha perdido um bebezinho de 4 meses e ela costumava levar ele na cadeirinha do carro e ela tinha pendurado uma girafinha no console, assim, no painel do carro para ele ficar brincando. Aquela girafinha fazia barulho, era de pelúcia, mas tinha ali uns penduricalhozinhos e ele ficava distraído enquanto ela dirigia. E ela sempre costumava olhar pelo retrovisor, ele brincando e distraído com aquilo, e aquilo fazia muito bem. Quando o bebê faleceu, ela não tirou aquela girafinha, mas propositalmente, porque cada vez que ela dirigia, ela olhava para a girafinha, aquilo fazia bem para ela. O que alguém da família dela fez? Que eu não me recordo agora quem que foi, se foi a cunhada ou se foi a sogra, mas alguém da família dela entrou no carro no momento em que ela não estava, retirou aquele objeto, e a hora que ela foi dirigir de novo, que ela olhou para trás, cadê? Ela não sabia o que tinha acontecido. A pessoa pensou assim, eu vou retirar, porque isso vai trazer lembranças e ela vai ficar remoendo esse processo e não vai conseguir sair disso, então deixa eu minimizar essas lembranças para ela ficar melhor, para eu proteger. Não perguntou. Aquilo, ela ficou com uma raiva daquela pessoa que não passava, ela falava dessa girafinha, do quanto aquilo era significativo para ela e do quanto a pessoa invadiu o espaço dela com uma raiva tão grande, porque simplesmente supôs e não perguntou, né? E durante a pós-graduação, lembro da minha professora Gabriela Caselato, maravilhosa, dizer assim que teve alguma conhecida dela que estava passando pelo processo de luto, era uma pessoa que era mais introvertida, que queria só ficar sozinha para poder vivenciar tudo isso. E as pessoas começaram a entrar na casa e fazer sempre alguém muito presente, sabe? A família grande, então sempre presente. E era sopa saindo pela cozinha e tudo que ela mais queria era só ficar sozinha, só um silêncio, só poder chorar em paz. E as pessoas achando que estavam fazendo grande coisa. Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes quando a gente vai ajudar um enlutado. Porque muitas vezes, quando a gente tenta minimizar a dor dele ou quando a gente desconsidera o que é que vai fazer bem
perguntando o que vai fazer bem, como eu posso te ajudar, e muitas vezes é sendo útil, indo ao mercado, comprando algo prático para essa pessoa, porque ela não está dando conta de fazer as coisas mais corriqueiras ali. A gente supõe e a gente invade o espaço. No processo, no trabalho que eu fazia lá com os enlutados, muitas vezes eu ouvia relatos de que a pessoa ficava com raiva, porque é do senso comum a gente minimizar a dor, né? Então a gente fala assim, ah, foi melhor assim. E aí o enlutado pensa, foi melhor assim pra quem? Pra você, né? Porque pra mim não foi. Então a gente não querer, sabe, consolar, colocando pro outro o que é que foi melhor, ou se a gente sabe que ele tem que ser forte, você precisa reagir. Gente, a pessoa viveu com a outra pessoa muitas vezes uma vida inteira, ela não tem que ser forte, ela tem que vivenciar a dor, ela precisa chorar sim, ela precisa lidar com aquilo, ela precisa sentir a falta. Ela não tem nada que ser forte. Quem falou que ela precisa ser forte? No nosso imaginário tem uma tendência a acreditar que forte é aquele que é uma rocha, que não sente. E esse é o estilo de apego evitativo, que no fundo está corroído, mas ele não se permite. Isso não é ser forte. Né? Forte é essa pessoa que tem um estilo mais seguro, que dá conta de vivenciar uma dor sem achar que não vai resistir a ela, que ela pode se dar o luxo sim de chorar, de ficar mal quando ela tem que ficar, porque ela tem a confiança. Isso vai passar, que faz parte, que tá tudo bem sofrer, que não é o fim do mundo, que ela não é fraca por isso. Então a gente precisa parar com os julgamentos, entender que cada um tem um canal de expressão para canalizar esse luto. Uns vão chorar, outros vão escrever, uns vão homenagear. Enfim, não tem certo e errado, né? Uns vão querer ir ao cemitério, fazer umas visitas toda semana, levar flor, outros não vão querer nem passar na porta, porque não suporta lembrar e relembrar daquele momento, porque aquilo não faz bem. E aí não tem regra, não tem certo e errado no processo de luto, a gente só precisa entender que cada um vivencia a sua maneira e parar de supor e parar de querer ajudar a nossa forma, nas nossas regras, no nosso jeito de vivenciar e passar pelas dores, porque não é igual para todo mundo e tá tudo bem. Se a gente pudesse apenas estar com a pessoa e dizer, se precisar de alguma coisa, estou aqui, o que é que eu posso para ser útil, poder ajudar você nesse momento, talvez seria muito mais efetivo, né? Talvez traria uma aproximação muito maior do que esse afastamento que geralmente o processo de luto traz nas famílias. E aí, só pra gente finalizar esse aspecto, né, ainda falando da morte, do luto, eu queria falar um pouquinho sobre duas tarefas que o enlutado ele precisa fazer para vivenciar um luto saudável, né? Então, o que seriam as duas tarefas? A expressão da dor, primeira tarefa, e a reorganização da vida. E necessariamente, quando a gente está falando dessas duas tarefas, elas precisam ser feitas simultaneamente. Não dá para eu ficar só na minha dor, trancafiada no quarto, sem querer ver ninguém, debruçada naquilo 24 horas, como se eu não tivesse uma vida lá fora e esquecer que eu tenho uma vida lá fora. Assim como também não dá para eu só ir para a vida, só mergulhar nos estudos, no trabalho e esquecer que eu tô passando por um processo de luto, ou não querer olhar para ele, não vivenciar, querer tapar o sol com a peneira, porque isso vai trazer um luto adiado. Lá na frente esse luto vai vir à tona. No primeiro caso, vai virar um luto patológico, você não vai conseguir retomar a vida se ficar só ali na dor. E no caso de ir só para a vida, vai virar um luto adiado porque você tamponou ali o sol com a peneira. Isso uma hora vai vir, vai ter que dar vazão para isso. Se não agora, daqui a 10, 5, 15 anos, a gente não sabe quando, mas ele vai ficar lá. Ele não foi para lugar nenhum, ele tá aí dentro. Né? Então, esse movimento pendular, expresso a minha dor, eu vou para a vida. Então, eu trabalho, faço minhas coisas na medida do possível, retomo a minha rotina gradativamente, aos poucos, me respeitando e respeitando o meu processo. E vai ter um momento em que à noite eu vou precisar ficar sozinha, eu vou precisar ler cartas, eu vou precisar escrever carta, eu vou precisar relembrar os momentos, cozinhar uma comida que aquela pessoa gostava, ver as fotos, enfim, eu vou precisar desse tempo comigo e as pessoas vão precisar entender. E tá tudo bem, né? Então, o importante é a gente tentar fazer esses dois movimentos, essas duas tarefas ao vivenciar o processo de luto. E aí muitas pessoas me perguntam assim, Mayara, o luto tem um fim?
Aí o exemplo que eu gosto de dar é como se a gente imaginasse o luto. Imagina a nossa vida inteira como uma grande pizza. O luto, a perda, ela é uma fatia dessa pizza, né? Quando a gente acabou de perder alguém ou quando a gente sofreu uma ruptura abrupta, o que a gente faz é como se a gente tivesse mergulhado nessa fatia da dor, da pizza. E tudo que a gente enxerga em volta é dor, é dor, é dor, é dor. E a gente não consegue mais enxergar as outras fatias que continuam existindo ali. A gente está mergulhado nessa. É aquele primeiro momento onde a gente parece que não vai ter fim, que nunca vai acabar. Conforme o tempo passa e as coisas vão se restabelecendo, a gente vai relembrando das outras áreas, a gente vai retomando as outras fatias ali. E não é então que aquela fatia da dor some ou desaparece. Ela só fica menor em relação a todas as outras que aparecem novamente, que começam a ressurgir. Então, o que eu digo é que não é que o luto tem um fim, a gente apenas deixa de ser a dor para ter a dor. Isso tudo vai minimizando. Tá lá, o lugarzinho da perda, o lugarzinho da dor, do luto, ele sempre vai ficar lá. Mas a gente vai conseguir, então, torná-lo menor em relação a todas as outras coisas que a gente vai retomando na vida, e isso é o saudável, né? Por isso que a psicoterapia, para os estilos todos de apego que eu falei aí, ela pode servir como uma base segura, né? Porque o terapeuta é alguém que vai estar preparado para lidar com esses enlutados nessas diversas formas de reação, sem julgamento, e vai poder ser aquele que acolhe, que consegue então manejos para não julgar e falar: você não sente, você está sendo isso, você está sendo aquilo, até para que ele compreenda tudo que ele está vivenciando. Então, a terapia pode servir como uma base segura nesses casos. Bom, gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que eu falei tudo. E a gente, então, vou encerrar por aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um beijo!